Acabamos de vivenciar a Páscoa, não é verdade? A Páscoa. E abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12, tá? Em Êxodo capítulo 12, a respeito desse assunto. Eu vou ler alguns versículos para você, tá? Êxodo capítulo 12. Você já conhece o contexto desse acontecimento, né? Que trata ali da saída do povo de Israel. Êxodo 12, a partir do versículo 1, fala assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O que nós precisamos notar aqui? Que aquela noite, a noite de Páscoa do Senhor, essa noite significava a libertação de Israel, a saída do Egito, e o Egito simboliza o mundo. Tirar a Israel desse sistema opressor, tirar eu e você, por exemplo, do mundo. Deus nos tirou. Ele, como diz a Bíblia, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, veja, naquela época, a Páscoa do Senhor significava a libertação de Israel. Eles tinham que matar um cordeiro. Nós sabemos da história, versículo 5 ele fala: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Ou seja, eles tinham que fazer isso, tinham que matar um cordeiro, não podia ser qualquer cordeiro. Ele fala: pega um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano. Eles tinham que marcar as ombreiras e a verga da porta com o sangue do cordeiro morto. E aí o versículo 22 ele fala que: tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Eles tinham que comer todo o cordeiro até pela manhã, e se sobrasse teriam que queimar a sobra. Versículo 10 fala assim: nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Eles também tinham que estar prontos para sair. Como eles deveriam comer? Lombos cingidos, sandália nos pés, cajados na mão. Versículo 11, ele diz assim: desta maneira comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajados na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. É a Páscoa do Senhor. Agora, uma pergunta: e se eles não fizesse nada disso? Tanto tempo nessa escravidão. Esse faraó, ele é ruim. Tantas vezes ele deu para trás. Será que realmente Deus vai nos tirar? E se eles duvidassem? E se eles não fizessem nada disso? E se não acreditassem que depois da Páscoa, faraó ia deixar eles embora? Veja que eles tinham que comer prontos para sair. E se eles não acreditassem nisso? E se não tivessem fé na palavra de Deus, que Deus mandou dizer a eles: faça desse jeito? Vocês já pensaram nisso?
Deus falou para que eles não deveriam sair de dentro de casa, porque ele iria passar. E se eles saíssem? É uma coisa para se pensar. Então vamos para Hebreus agora novamente, por favor. Espero não estar cansando vocês esta noite, tá bom? Mas é muito importante nós pensarmos sobre esse assunto, pois é muito rico. Hebreus capítulo 11, nós falamos sobre essa questão aí da fé, mas eu queria que vocês observassem o capítulo 10 desse texto, no versículo 23, capítulo 11, versículo 23. Eu vou ler aqui, me acompanha aí na Bíblia de vocês. Hebreus capítulo 11, versículo 23, fala assim: pela fé, Moisés apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Lembra que eu falei aqui para vocês que fé e obediência andam juntas? Ou seja, naquela época o rei havia ordenado matar todas as crianças, todos os meninos que nascessem. E os pais de Moisés, ao vê-la, essa criança formosa, eles creram que essa criança não ia ser morta. Eles então, pela fé, como diz aqui, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. E quando eles não puderam mais ocultar a criança, eles então colocaram no cesto, colocaram no rio, e foi acompanhando ele. E quem o achou foi a filha ali, né, de Faraó, né, que achou Moisés ali. Então, durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, mas diz o texto que eles não ficaram amedrontados com o decreto do rei. Pela fé, diz aqui, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado de quê? Filho da filha de Faraó. Ou seja, eu não quero essa vida. Eu não quero essa vida. Quantos de nossos jovens, quando se tornam homens feitos, abandonaram o Senhor? Vocês lembram da mulher de Ló? Eu sempre troco Ló, Jó, mas mulher de Ló, de Sodoma e Gomorra, quando Deus destruiu aquela cidade e falou, saia daqui, não olhe para trás. E saiu. Mas quando eles saíram, ela olhou para trás. O que tem lá no mundo para nós? Não tem nada. Não tem nada. Moisés aqui, quando já homem feito, e olha que ele foi criado em toda a luxúria, em toda a riqueza, em toda a sabedoria, daquele palácio, comeu do bom e do melhor, mas ele diz aqui, que ele, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Eu não quero isso aqui para mim. E por quê? Ele diz aqui, versículo 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. O mundo passa. E nós não devemos negociar a nossa fé por um pouco de prazer lá fora. São prazeres transitórios do pecado. Fé é inegociável, como nós estamos falando aqui. E olha só, porque ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele via na sua fé aquilo que Deus tinha para a sua vida. Pela fé, diz versículo 27, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como aquele que vê o invisível. E pela fé, ele celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé,
atravessaram o Mar Vermelho como em terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todos. Veja, vocês viram que a fé e a obediência caminharam juntas? Meus amados irmãos, é fundamental para que eu e você venhamos a permanecer na fé, ter o temor do Senhor. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Alguém pode ler, por favor? O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Meus irmãos, se tirar o temor do Senhor, perder o temor do Senhor, se você perder o temor do Senhor, tudo vai acabar para você. Tua vida espiritual vai desandar. Nós não podemos. Não seja, ele fala assim, só quem perde o temor do Senhor, ele compara como louco. E aí eu fiquei pensando, por exemplo, na vida de um homem que perdeu o temor do Senhor. Um homem que, quando ele teve a oportunidade de governar e ele tinha que liderar uma nação, esse homem pediu a Deus sabedoria. Quem é esse homem? Salomão. E Deus se agradou de Salomão porque ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria. E Deus deu a esse homem sabedoria, e a sabedoria dele foi tal, né? Lembra como o homem ia saber quem era o filho daquelas mulheres que chegaram aqui, um filho morreu, a outra está viva, e esse aqui é meu, não é meu. E Salomão teve uma sabedoria ali de agir naquele momento. Salomão foi testado na sabedoria dele. Salomão não foi só sábio, mas também Deus o enriqueceu e muito a sua sabedoria. Só que chegou numa etapa da vida que Deus falou para Salomão não se envolver com as mulheres daquelas nações. E Salomão, ele desobedeceu ao Senhor. Salomão se envolveu com uma mulher e não foi suficiente. Ele se envolveu com 2 mulheres, não foi suficiente. 3, não foi. 10, não foi. 20, não foi suficiente. 100, não foi suficiente. 500 mulheres, não foi suficiente. Salomão teve quantas mulheres? 1000 mulheres no total. E ele ainda não foi realizado. A Bíblia diz, quando fala de Salomão, quando narra isso aí, ele fala assim, e ele se apegou a elas pelo amor. E começou, inclusive, a sacrificar, a cultuar os deuses delas, por conta dessa questão do amor do seu coração. O seu coração pertence a Deus. Ele é o único Senhor do seu coração. Ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quando Salomão, ele se arrepende, ele retorna tal ao Senhor, então ele escreve provérbios, trazendo excelentes lições para nós. E o texto de Provérbios, ele está falando aqui, o temor do Senhor é o princípio do saber. Os loucos desprezam a sabedoria. Os loucos desprezam. E se você reparar bem, os 6 versículos que antecedem esse versículo 7, explicam por que o livro de Provérbios foi escrito. Ou seja, para dar sabedoria, instrução, entendimento, prudência, conhecimento, juízo, saber e conselho. Então, a razão pela qual escreveu. E se você ler um pouquinho mais, nós costumamos falar assim sobre cantares de Salomão. E a gente pensa, Salomão escreveu cantares. Não, o livro de cantares foi para mostrar a Salomão que ele só uma mulher basta para realizar a vida de um homem. É como dizia Salomão, você correu atrás de algo que você nunca se satisfez. Só uma te completa. Esse foi o objetivo do livro de Cantares, ser escrito para Salomão. Então, irmãos, eu quero terminar aqui com vocês. Espero mais uns 10 minutinhos, tá bom? Só para vocês ficarem tranquilos.
Abra a palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 1, ele fala assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Isso quer dizer que não há como um morto levantar e buscar a fé. Não há. O morto está morto, ele não vai reagir. Agora veja, nós estávamos mortos. Quem é que nos deu vida? Ele. Ele nos deu vida. Agora, isso concorda com o que ele diz lá em Romanos, capítulo 3. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 3. Observe lá que o versículo 9 a 18 diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nem sequer, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem. Vocês estão lendo aí? Não há quem, versículo 11, busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus. Esse é o homem natural. Não há temor dele. Como esse homem então vai buscar a fé? O homem natural. Ele está morto, como diz Efésios 2:1. Você pode voltar para Efésios. Ele está morto. Entendendo então que o homem natural não vai buscar a Deus, não há como, nós precisamos entender então como o processo da fé acontece no homem. No homem. Então, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos. Mediante o quê? A fé. E olha o que ele fala: e isto não vem de vós. É dom de Deus. É Deus tocando o morto, e o morto expressa a fé a Ele. Então Deus tocou na nossa vida quando nós nem imaginávamos que Ele existia, ou nem imaginávamos que precisávamos cultuá-lo, adorá-lo, e Ele veio ao nosso encontro, Ele nos alcançou, Ele tocou em nós através de Sua palavra, o Seu Espírito nos convenceu, e uma vez que o Espírito entra, nos modifica, a gente passa então a expressar fé a Ele. Isso é graça. Não é assim, um homem tem não, o homem está morto. Sabe por quê? Olha o versículo 9. Pela graça, vou ler o 8. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou dizer, Deus, eu também tive a minha participação. Não, você estava morto, eu te alcancei. Cada um que está aqui foi chamado por Deus, foi alcançado por Deus. Há algo mais que eu preciso dizer? Sim, algo mais que eu preciso dizer para vocês. Abra aqui a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. E aqui em 2 Pedro eu encerro, tá? Pelo menos esse tempo de pregação aqui com vocês. 2 Pedro capítulo 1 fala assim: visto como pelo seu divino poder, o poder é dele, nos têm sido doadas todas as coisas
que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele nos chamou, cada um de nós, para a sua glória e virtude, pelo seu divino poder. Olha o que ele fala no versículo 4: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis, o quê? Co-participante da natureza de quem? Divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E ele fala, então por isso, versículo 5, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa o quê? Fé. O meu justo viverá pela fé. E ele fala, associai a vossa fé. Aí ele diz aqui, a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio. Imagine alguém que diz que tem fé, mas não tem domínio próprio. Fica todo o tempo ansioso, ansiosa, intranquilo. Que fé é essa? Ou você confia, ou você não confia. Não negocia a sua fé. O domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade e com a fraternidade o amor. E olha o que ele fala, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus. Ele não quer cristãos inativos, cristãos infrutuosos. Ele quer que você e eu, como cristão, possamos ser cristãos que deem frutos, que é o fruto do Espírito Santo. Cada um de nós temos o Espírito Santo. Deixe Deus agir através de você. Deixe o Espírito Santo produzir os frutos. Essas coisas estão em nós, mas não devem ficar estacionadas, elas estando em vós e em vós, aumentando. Desenvolva a fé. Desenvolva a fé, porque ele fala assim, versículo 9, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. E quem que é cego aqui na Bíblia? Aquele que não enxerga as coisas, aquele que não consegue ver a luz do dia? Não. Cego aqui é aquele que só vê o que está perto. Uma dificuldade hoje, eu me desato. Eu esqueço que eu tenho um Deus que é capaz de conduzir a minha vida, guiar a minha vida, em todas as áreas. Na área física, na saúde, nos relacionamentos, nos projetos. Deus, Ele é capaz de cuidar de você, de cuidar da sua vida. Quando a gente só fica olhando para a dificuldade, a gente esquece de quem Ele é. É o Deus que operou no passado, é o mesmo Deus que opera no presente e vai operar amanhã. Ele é o Deus que Ele guia a gente pela essa estrada, o caminho da fé. É um desafio. Fé, gente, fé exige um espaço de tempo. E pessoa que tem fé não sabe esperar. Lembra de Hebreus 11? Fé é a certeza de coisas que se esperam de algo que de fato não se vê. Mas você sabe, eu creio. Então isso que é importante. O meu justo viverá por fé. E ele fala aqui, pois aquele em que estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. O momento da ceia do Senhor é o momento em que a gente traz a memória, né? E às vezes é triste quando um irmão faz uso dos elementos, mas tem memória fraca, não consegue lembrar.
Deus me perdoou o meu pecado. Eu tenho perdão dele. Se você não entender isso, o inimigo vai ficar sempre te acusando de um pecado. Vai ficar sempre te deixando lá embaixo. Tenha fé. Está passando por dificuldades? Olhe para ele. O hoje vai passar. Amanhã é um outro dia. E se você está vivo, é porque Deus está te dando condições de caminhar. Tenha fé. Você já tem a fé. Porque a fé veio quando ele tocou em você. O homem natural, ele não tem essa fé salvífica. Ele não crê em Deus, diz a Bíblia. Mas você não. Ele espera de você, o homem de Deus, a mulher de Deus. Ele espera de você que você ande com ele. Vamos orar?